Olá, galera, mais uma vez estamos juntos para darmos continuidade, né, ao nosso conteúdo. Estamos vendo agora equações de segundo grau, né? Já vimos já como que se faz, né, para obter a equação reduzida, que fala sobre ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Falamos também de como resolver equações de segundo grau de forma, né, quando elas são incompletas, quando b ou c ou até mesmo os dois são iguais a zero. E iniciamos também a resolução quando ela é completa através do método de Bhaskara. Na aula de hoje, nós vamos realizar estudos sobre as nossas raízes da equação de segundo grau. Então, nós temos aqui uma na página 92. Então, por favor, abram a apostila de vocês na página 92, onde nós daremos a continuidade para o nosso estudo. Primeiro, fala o seguinte para a gente. Como fórmula resolutiva, podemos verificar se a equação do segundo grau possui ou não raízes e que tipo de raízes são essas, já que podem ser estudadas a partir do discriminante. Então, a partir do cálculo do nosso delta, que é o discriminante, eu já posso tirar algumas conclusões sobre as nossas raízes. Bom, o que eu posso obter quando eu calculo o delta? Nós temos três possibilidades. Podemos obter aqui um delta maior do que zero, ou seja, uma resposta, um valor positivo. Podemos obter um delta igual a zero, tá? Ou podemos verificar aí um delta negativo, né? Ele é menor do que zero. Bom, dando sequência então, nós temos na página 93 as seguintes informações. Observe como podemos fazer esses cálculos interferindo quando necessário. Ele fala para determinar, né, nós temos uma equação aqui que fala x ao quadrado menos 6x mais k igual a zero. E ele coloca um k aqui no meio. Aqui ele fala para a gente. Ele quer que você determine quanto que vale esse k de tal maneira que essa equação tenha duas raízes reais diferentes. Bom, a ideia de ter duas raízes reais diferentes, ela envolve uma daquelas, deixa eu voltar aqui, uma daquelas condições, que é essa condição aqui, ó. O nosso delta tem que ser maior do que zero. Tá, e daí? O que vai acontecer? Qual é a conclusão que eu posso tirar? Então, eu vou calcular o delta dessa equação e vou inferir que o nosso delta tem que ser positivo. Nosso delta, que é indicado por esse triângulo, tem que ser maior que zero. Bom, então vamos lá. Eu sei que o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, eu substituo o delta por isso. E eu tenho a informação de que isso tem que ser maior do que zero. Substituímos, né, o b vale, na verdade, está aqui, ó, vale menos 6. Então, ficaria aqui, no caso, não tem diferença numericamente, mas é menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes a vale 1. E o c é o termo que não tem x. No caso aqui, o termo que não tem x é o próprio k. Então, o k vai servir para a gente aqui como sendo o nosso c. Então, b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Isso tudo, como é o delta, tem que ser maior do que zero. 6 ao quadrado é 36. 4 menos com mais vai dar o próprio sinal de menos. E 4 vezes 1 vezes k é o próprio k. Resolvemos essa equação como? Deixo quem tem a variável de um lado e quem não tem muda de lado, mudando o sinal. Multiplico aqui, ó, todo mundo por menos 1. Por quê? Como a variável está negativa, eu multiplico todo mundo aqui por menos 1. Isso vai fazer com que todos os sinais se troquem. Então, esse 4 ele fica positivo, esse sinal de maior ele vira sinal de menor e esse menos fica positivo. Então, ficaria 4k é menor que 36. Aí sim o 4 passa dividindo. Então, nós temos que o k é menor que 36 sobre 4, concluindo então o nosso k, para que essa equação aqui tenha duas raízes reais diferentes, esse valor de k não pode assumir valores maiores ou iguais a 9. Ele tem que ser menor do que 9. Essa é a nossa conclusão. Então, e assim por diante. Então, o segundo exemplo aqui, ó, determine o valor de a para que a equação
9x ao quadrado menos 12x mais a é igual a zero. Uma coisa tem que ficar bem claro, gente. Esse a aqui não é o coeficiente a, porque nós sabemos que o coeficiente a é o valor que multiplica o x quadrado. No caso, a vale 9, tá? Esse azinho que está indicado aqui na equação, na verdade, ele faz parte do c, né? Ele é o termo independente, ó. Ele é o termo que não tem x. E ele quer uma única raiz real. Para que ele tenha uma única raiz real, esse nosso delta tem que ser exatamente igual a zero. E é aqui que nós começamos, ó, o nosso delta, que é b ao quadrado menos 4ac, tem que ser exatamente igual a zero, tá? Então, ficou meio estranho aqui, mas ele substituiu, né? O b vale menos 12, então ficou menos 12 ao quadrado. Né? Peço desculpa até por isso, é por conta da transformação de um arquivo, né, que estava em PDF para um arquivo em PowerPoint para poder apresentar. Ele acabou desconfigurando algumas coisinhas. Algumas eu arrumei, essa aqui infelizmente passou. Mas, ó, menos 12 ao quadrado, que é o b, menos 4 vezes o coeficiente a, que é o próprio 9, vezes o coeficiente c, que é o termo independente e ele vale a. Por isso que aqui, ó, no lugar do c eu coloquei o valor do a. Fazemos as multiplicações. Menos 12 ao quadrado é 144. Menos 4 vezes 9 vezes a dá menos 36a. Isolamos a variável, que no caso aqui a variável é o próprio a, deixando ela de um lado e passando o 144 para o lado de lá com o sinal trocado. Então, nós temos que o a, eu posso até multiplicar tudo por menos 1, né? Vai ficar todo mundo positivo. E o sinal de igual, se ele quiser inverter, não faz diferença nenhuma. Então, portanto, a impressão que dá é que troca o sinal só de menos daqui e o menos daqui por dois sinais positivos. Mas fica 144 dividido por 36. E essa divisão dá exatamente igual a 4. Ou seja, para que essa equação que ele deu aqui, 9x² menos 12x mais a, tenha uma única raiz, o nosso delta tem que ser igual a zero. E para que isso aconteça, o valor desse a aqui tem que ser exatamente igual a 4. Senão, ele pode ter duas ou pode não ter nenhuma raiz real. No exemplo 3 aqui, antes de eu continuar, né, eu tive que fazer algumas alterações, que na apostila de vocês, inclusive, tem alguns erros, né? Eu até marquei em vermelho aqui, eu peço que vocês arrumem, tá? Eu vou explicando agora e vocês, por favor, façam as alterações na apostila de vocês também. Então, considerando a equação 3x ao quadrado menos 5x mais z mais 3z, isso vai ser igual a zero. Então, até aí tudo bem, ó. O a é igual a 3, o b é igual a menos 5 e o c, que é o termo que não tem x, vale 3z. Primeiro erro é aqui, ó. No lugar de x em vermelho, vocês têm um A na apostila. Pelo menos na minha está assim. Espero que a de vocês já esteja corrigido. Então, se tiver um A, coloque um x no lugar. Mas a ideia aqui é para determinar o valor de z de tal modo que não existam raízes reais. Para que não exista raiz real, o nosso delta tem que ser negativo. Lembra que não existem raízes quadradas de números negativos. Portanto, não existirá raízes reais se o nosso delta for negativo. Então, se eu não quero que tenhamos raízes, delta tem que ser menor do que zero. Delta é b ao quadrado menos 4ac, então coloco isso no lugar dele. E substituo. O b vale menos 5, então no lugar do b vai menos 5. O a vale 3. E o nosso c, que é o termo independente, ele vale 3z. Tudo no lugar. Outro erro aqui então da apostila, ele simplesmente ele deixa de considerar o sinal de menor e passa a considerar um sinal de igual, o que é um erro, né? O sinal ele tem que ser mantido, senão nós teremos, né, não é mais deixa de ser uma inequação, tá? Então, arrumem isso, por favor. Fazemos os cálculos e isolamos. Aqui, ó, nessa primeira parte, o 25 ele está aqui positivo, ele passa para o outro lado negativo. Então, ficaria menos 36z menos 25. Né? Aqui eu já multipliquei por menos 1. Então, ficou mais 36 e mais 25. Portanto, até deixei mais uma vez aqui,
esse sinal que estava sendo de menor, virado, né, com a boca para o lado direito, quando eu multiplico por menos 1, ele também se inverte, ó, ele se torna um sinal de maior. Aí isso ocorreu porque eu precisei multiplicar toda a minha inequação por menos 1. Resposta final, então, o 36 que estava multiplicando passa dividindo. O nosso z, para que essa equação não tenha raízes reais, ele tem que ser maior do que 25/36 avos. Tá? Então, conclusão. Em uma equação no segundo grau, podemos ter ou o delta maior do que zero, nesse caso nós teremos duas raízes reais diferentes, ou o nosso delta é exatamente igual a zero, o que faria com que nós tenhamos, ou a gente considera duas raízes reais iguais, ou uma única raiz real, ou o delta pode ser negativo, ou seja, o delta pode ser menor do que zero, o que faria com que ele não tenha nenhuma raiz real, uma vez que a raiz quadrada de números negativos não existe nos números reais. Tá? Logo na sequência, nós temos aqui algumas atividades, tanto na página 93 quanto na página 94, e essa é a atividade de tarefa. Tá? Então, vou lançar lá certinho lá no Classroom, dar uma olhadinha também quais são as questões que você tem que fazer para entregar na semana que vem. Tá? Isso vai incluir tanto a página 93 quanto a página 94. Ó. Nós temos aqui também, né, as informações. Perceba que a ideia é a mesma. Eu tenho letras no meio. Eu quero saber qual seria o valor dessas letras para que eu tenha uma, tenham duas ou não tenha nenhuma raiz real. Essa é a ideia de toda a página 93 e a página 94. Beleza? Então, mãos à obra. Resolução da página 93 e 94 com os métodos que nós acabamos de ver agora. Beleza, galera? Então, forte abraço aí, estamos juntos.